Oi pessoal, hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, né? Ali tem o meu quadro de versículos, quadro não, parede de versículos. E hoje Deus colocou duas palavras, né, no meu coração, que foi obediência e descansar em Deus. E essas duas palavras, na verdade, elas praticamente têm o mesmo significado. Por quê? Quando a gente obedece a Deus, a gente descansa nele. E o que seria esse obedecer? Sabe quando a gente tem alguns projetos, sonhos, que a gente até tenta tirar do papel, mas dá errado? Ou então a gente planeja aquela viagem ou aquela empresa que você quer abrir, e aí no meio disso tudo começa a dar errado, você perde dinheiro, o carro quebra, falta gás, enfim. Tô dando alguns exemplos aí pra vocês entenderem. Isso acontece quando a gente não coloca nossos planos nas mãos de Deus. E como seria colocar esses planos nas mãos de Deus, né? Não é só falar, ai Deus, tá em suas mãos e pronto. Antes eu achava que era assim, quando eu ainda estava começando na fé. Só que Deus, a vontade dele é que nós, seres humanos, sejamos 100% dependentes dele. E como seria esse 100% dependente dele, né? Quando a gente tem alguns projetos de vida, a gente tem uns sonhos, a gente quer fazer tudo para dar certo, né? A gente sonha, a gente planeja e a gente já quer executar. Só que acaba as aflições tomando conta, a ansiedade tomando conta, porque às vezes não sai como planejado. E o que a gente tem que fazer? Orar e pedir discernimento a Deus, né? Qual é o próximo passo? Senhor, estou aqui, né? De joelhos, entregando meus projetos, minhas aflições, minhas preocupações, minha ansiedade, e faça do jeito que tem que ser feito, Senhor, do jeito que o Senhor quer que aconteça, e não da minha vontade. E quando a gente declara isso, né, tanto no nosso coração como em voz alta, Deus entende que a gente quer depositar os nossos sonhos, nossos planos nas mãos dele. E quando a gente para e fala, não, tá bom, não vou dar nenhum passo antes que Deus me fale o que eu devo fazer, né? Então, é ser obediente a Deus, é esperar que Ele venha com o próximo passo, né? E não a gente tomar o nosso caminho sem direção, que nem fala aqui em Provérbios 3, né? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, desde aquelas aflições que você tem no dia, ou aquele sentimento de tristeza, de ansiedade, Deus, por favor, tire isso do meu coração, né? Renova o meu coração com toda a sua glória, com todo o seu poder. Arranque, né, tudo que deve ser jogado fora, que não faz parte do meu próximo ciclo, porque quando a gente deposita os projetos na mão de Deus, Deus vai fazer uma mudança tão grande na sua vida que você vai acabar se assustando. Pessoas vão se distanciar, lugares que você frequentava antes, você não vai conseguir mais frequentar. Coisas, hábitos, né, que você fazia antes, você não vai conseguir fazer, porque Deus está limpando todo o seu caminho, porque não é só Ele te colocar no próximo plano, né, no próximo ciclo. Ele vai te preparar para que você consiga dar passos, né, para que você consiga ir para o próximo passo, para o próximo ciclo. Então, é uma mudança interna e uma mudança externa. Então, Deus, como eu falei, vai te distanciar de lugares, de pessoas, de hábitos que não vão fazer parte do seu próximo ciclo. E você não tem que ver isso como punição, como algo negativo, e sim como positivo. Porque se Deus está te preparando grandemente,
a sua glória, a sua promessa é muito maior, né? Então é aquela frase, né? É justo que custe muito o que muito é me dado, né? Então assim, eu passei por alguns momentos, né, de aflição, onde eu achava que Deus tinha me esquecido, porque eu entreguei meus planos, eu rezei, eu jejuei e eu achei que Deus tinha me esquecido, porque estava num absoluto silêncio, né? Eu estava passando pelo deserto e um absoluto silêncio. Só que mesmo assim, eu continuei confiando. Deus vai fazer o que tem que fazer, não é no meu tempo. Eu sei que a resposta dele é no tempo dele também, porque às vezes a gente, né, como a gente é muito imediatista, a gente quer que o Senhor fale com a gente o tempo todo. E pode ser que ele vá falar, mas quando ele está preparando tanto você quanto o seu caminho, como a sua promessa, normalmente ele fica em silêncio, porque ele está preparando, né? E ele quer que você prepare e entenda o silêncio dele como algo poderoso, porque ele quer que mesmo que não haja sinais, que não haja fala, que não haja vídeos explicando nada, que você mesmo assim confie nele, né? Porque esse é o segredo. Confiar em Deus, apesar de qualquer sinal. Confiar em Deus, mesmo no escuro. Mesmo Deus não falando com você, mesmo você não tendo as respostas que você precisa. Então, sempre peça muito a Deus para que dê discernimento e força nesses momentos do deserto. Porque eu sei o quanto é doloroso, eu sei o quanto é dificultoso a gente simplesmente abrir mão de tudo e entregar a Deus, né? É um ato de muita fé, de muita coragem. E Deus quer isso da gente. Deus quer entregar promessas, bênçãos, porque Ele é um pai. E assim como um pai gosta de presentear o filho, Ele também gosta de nos presentear. Só que a única coisa que Ele pede pra gente é que confie nele, que Ele vai fazer. Só que Ele não precisa ficar provando o tempo todo o que Ele tá fazendo. Então, vamos começar a pensar que o deserto não é algo ruim. É um tempo de aprendizado, é um momento onde você mais vai aprender, mais vai aumentar a sua fé, mais vai aumentar a sua intimidade com Deus, porque você está literalmente 100% dependente dele. É como se você fosse um recém-nascido, que você não sabe qual é o próximo caminho, você não sabe o que está acontecendo ali, não sabe o que Deus te preparou, né? Mas você confia no seu pai e na sua mãe para cuidar de você, para te fortalecer, para te fazer crescer, para você, né, ir amadurecendo, indo, né, passando de nível na vida, enfim. Então confie no Senhor com todo o seu coração, confie no Senhor com os olhos fechados. E confiança também é obedecer, né? E obedecer também é descansar em Deus. E você vai ver aos poucos, e isso eu posso provar, né? Porque eu era uma pessoa que eu era muito ansiosa, num nível extremo, né? Eu era perfeccionista, tudo tinha que ser do meu jeito, porque se não fosse, nossa senhora. Inclusive, até para gravar vídeo, eu gravava umas 20 vezes. E mesmo assim não ficava do jeito que eu queria, eu acabava não postando. E eu acabava não vivendo coisas extraordinárias que Deus tinha preparado para mim por desobediência, porque eu estava me apoiando na minha própria inteligência, né? O que o versículo, né, do Provérbios 3 não quer que a gente faça, né? Nos apoiar na nossa própria inteligência. Enfim, eu era uma pessoa muito ansiosa e quando, né, eu literalmente coloquei todos os meus planos nas mãos de Deus e falei, Deus, cansei, tentei do meu jeito, agora o Senhor faça do jeito que tem que ser feito, no seu tempo, vou esperar e vou confiar. E eu fui percebendo que esse ato diário, né, porque você precisa confiar em Deus diariamente, você precisa orar, né, e confiar em Deus diariamente, foi diminuindo muito a minha ansiedade, muito, num nível assim que chegou a ser bizarro, né? Então, é isso, quando você descansa em Deus e sabe que Deus está provendo, não se preocupe com finanças,
não se preocupe com nada deste mundo, né? Porque Deus provê tudo isso. E, de novo, eu sou prova disso, porque além dele ter me curado da ansiedade, né, por ter confiado nele, quando eu pedi demissão do meu outro emprego, porque Deus tinha uma promessa pra mim, e ele falou, volte com a sua agência, né? Pra quem não sabe, eu já tinha aberto uma agência digital, né? Só que eu não tinha dado seguimento, porque eu tava meio perdida, não sabia o que fazer, como fazer, não tava conseguindo cliente, isso foi me desanimando. Eu também tava focando muito no meu trabalho, porque eu sou uma pessoa muito dedicada, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de entregar 100% do meu trabalho, 100% de mim. Então eu não tava conseguindo dar conta das duas coisas. E aí Deus falou, olha, sai do seu trabalho e foque na sua agência. E eu já entrei em desespero. Falei, Deus, como assim que eu vou largar meu emprego e eu vou viver como, né? Tudo bem, não ia passar fome, não ia passar nada, porque graças a Deus tem pessoas da minha família que me ajudam se eu preciso. Mas é algo que pra mim não faz sentido, porque, como eu disse, eu tenho 23 anos e eu não gosto de ser dependente de ninguém, né? Financeiramente. Então eu sempre corri atrás das minhas coisas. Se eu não consigo pagar, eu não vou fazer. Basicamente isso que eu tava vivendo. E aí Deus falou, acalma seu coração e confia em mim, porque eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor, e eu sempre vou prover o pão de cada dia. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas falei, decidi confiar. E aí passou um dia, passou dois, passou uma semana, passou 2 semanas. Isso tudo nesse meio tempo, eu clamando, orando, pedindo para Deus me dar respostas, pedindo para Deus como que eu iria fazer, e Deus falou, só faça. Então fui lá, nessas 2 semanas, organizei tudo que eu tinha que organizar da parte administrativa da agência, vi todos os produtos que eu estava querendo vender, o que era vantajoso, o que não era, enfim, eu estava organizando minha agência. Aí passou essas 2 semanas, aí Deus falou assim, eu vou te prover, mas dê o primeiro passo que eu coloco o chão. E ele foi me lembrando de algumas pessoas. E aí eu fui mandando uma mensagem para essas pessoas, né, que já tinham entrado em contato comigo antes. Eu entrei em contato e fecharam contrato comigo. E é engraçado porque tudo acontece de uma hora para outra, porque mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias, né? Então, como eu tava firme nisso, de oração, de confiar em Deus, Deus proveu, né? Deus realmente trouxe esses clientes para mim. E realmente nunca me faltou nada, nunca. E nesses dias que eu tava, né, em aflição, nervosa, porque, meu Deus, preciso pagar minhas contas, não faltou exatamente nada. Claro que não teve dinheiro a mais, né, valores a mais, mas Deus me deu o suficiente, porque Deus falou, se contenta com pouco, né, cuide do pouco, que depois muito eu vou te dar. Só que primeiro você precisa cuidar do pouco que você tem, que já é uma bênção. Então todos os clientes, por mais que seja pequeno, valores pequenos, todos eu ajoelhava e agradecia a Deus. Cada alimento, e eu não tinha esse costume, tá? Cada alimento, né, cada refeição que eu vou fazer agora, eu sempre agradeço a Deus, porque Deus não deixa faltar nada, nada. É impressionante, assim. Façam esse teste, confiem em Deus. Um teste não, porque Deus não é para ser testado, mas confiem em Deus em todo o coração e vocês vão ver a promessa dele se cumprindo. Só que saibam ver, né? Também não esperem coisas extraordinárias de uma hora para outra, porque é como eu falei, Deus, ele vai colocando de pouquinho em pouquinho, porque você precisa amadurecer, né? Você precisa entender que o pouco neste momento é o suficiente para você. Porque se ele te dá muito agora, você não vai saber administrar, você não vai saber ser grato por isso.
às vezes você pode até virar soberbo. Então, assim, Deus prepara o nosso coração, né, em cada fase da nossa vida. Então, esses dias mesmo, é até engraçado falar, tinha acabado os ovos aqui de casa. E todo dia eu como ovo, né, porque eu faço minha panqueca de banana. Aí eu falei, ai Deus, acabou meus ovos, e agora? Não que seja uma coisa muito, nossa, né, e agora? Vai morrer. Mas eu falei por alto, assim. Aí acho que no dia seguinte, minha mãe, comprei ovos pra você e tal, vem buscar. E aí, né, agradeci grandemente a Deus, porque é engraçado como Ele nos ouve, né? Isso é algo também pra gente vigiar muito, porque às vezes a gente acha que Deus não tá vendo o que a gente tá fazendo, nossas atitudes, o que a gente tá pensando, o que a gente tá falando, mas Deus sabe. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe dos nossos pensamentos. Então, por isso que eu falo, tome cuidado com o que você declara em voz alta, tome cuidado com o que você coloca no seu coração, porque Deus ouve e Deus faz, independente se você declarou algo de cabeça cheia ou num dia ruim, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele te escuta e Ele realiza aquilo que você declara com a sua boca. Então é isso, a mensagem de hoje que eu queria passar é de obediência e descansar em Deus, tá? Então, eu queria propor um exercício prático, né? Claro, se quiserem fazer, mas anote, né? Pega um papel, anote todos os projetos que você tem na sua cabeça. Seus projetos, seus sonhos, enfim, tudo que te preocupa, tá? Todas as suas preocupações, você vai anotar. Por que você vai anotar? Porque quando a gente escreve, às vezes a gente fala, eu já deixei nas mãos de Deus, e às vezes é tanta coisa que acumula no nosso coração e nossa mente, que a gente às vezes acaba nem sabendo por que a gente tá preocupado, não é? Porque às vezes a gente esquece, né? O dia é muito corrido. Enfim, quando você para um tempo, começa a analisar e pensar tudo que te tira a paz, tudo que te afasta de Deus, começa a escrever. É um sonho, tal, uma viagem que eu quero fazer, estou preocupado com as finanças, aquela dívida que eu preciso pagar, tudo, coloque no papel. Depois que você colocar no papel, você vai orar e vai pedir para Deus, me dê discernimento e eu entrego todas as minhas preocupações, os meus planos, os meus projetos de vida, para que seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor, porque eu já tentei fazer do meu jeito e do meu jeito não deu certo. Então venho aqui reconhecer o meu erro e peço, Senhor, para que o Senhor coloque as mãos sobre meus projetos, sobre minhas preocupações, sobre minhas finanças, sobre minha casa, sobre minha família, sobre minha saúde, e declara isso e vive dia após dia e começa a perceber nos detalhes, porque Deus age nos detalhes. É igual eu brinquei sobre os ovos, mas é algo simples que Ele faz presente, tanto numa joaninha, uma borboleta passando, Deus se faz presente em todos os detalhes, para quem sabe ver, né? Então, tenha ouvidos para ouvir e tenha olhos para ver. Bom, é isso. Envia esse vídeo para quem você acha que tem que escutar essa mensagem. Peço que curta, comenta, compartilha e clica no sininho para ajudar mais vidas aí a serem alcançadas aí para Deus. Obrigada.